Olá, eu sou Júlia Lenze Silva, sou mestra em Direito pela Unesp, doutoranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP e professora de Direito Previdenciário. Hoje, a pedido de alguns companheiros e companheiras de sedes da APOESP, que amanhã, dia 12 de março, tem uma importante reunião com a sua base, nós vamos gravar um vídeo sobre a situação específica dos professores e das professoras no texto da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro. De início, é importante destacar que a aposentadoria especial do professor e da professora, ela se justifica em razão do reconhecimento da penosidade da atividade docente, ou seja, que a atividade docente acaba levando a um desgaste maior do trabalhador e da trabalhadora. Também é importante dizer que, em regra, são reduzidos em apenas 5 anos a idade e o tempo de contribuição. E só têm acesso a essa modalidade específica de aposentadoria os professores e as professoras que atuam no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Os professores que atuam no ensino superior, ou seja, em faculdades e universidades, já não têm acesso a esse tipo de aposentadoria desde 1998. Dito isso, vamos entrar propriamente no texto da reforma. A primeira coisa a destacar é que todo o texto da PEC 6 de 2019 se orienta no sentido da desconstitucionalização de direitos e garantias. O que isso significa? Significa a retirada de direitos e garantias do texto constitucional e a sua regulamentação por legislação infraconstitucional. Na prática, isso quer dizer que coisas como a fórmula de cálculo do benefício previdenciário, a sua forma de reajuste para a preservação do seu valor e até mesmo os requisitos para a aposentadoria deixarão de estar previstos no texto da Constituição e passarão a ser regulamentados por legislação complementar. Na prática, isso também significa a facilitação do processo de retirada de direitos, porque a legislação complementar demanda critérios políticos e jurídicos muito mais facilitados para ser aprovada. Dito isso, vamos entrar especificamente na questão dos professores e das professoras. E aqui a gente salienta que nos preocupa muito a forma como os dispositivos estão redigidos no texto da PEC, seja para o professor que trabalha no serviço público, seja para o professor que atua na iniciativa privada. Isso porque, em todos os dispositivos que tratam da aposentadoria do professor, fala-se em exigência exclusiva de tempo efetivo na função de magistério. Isso dá margens à interpretação de redução do patamar protetivo. Por exemplo, nós sabemos que hoje, por entendimento jurisprudencial e garantia já disposta em lei, atividades como direção, coordenação pedagógica e assessoramento pedagógico são reconhecidos como atividade de magistério e proporcionam contagem especial para a aposentadoria. Da forma como vem redigindo o texto da PEC, leva-se ao entendimento de que somente o tempo efetivo dentro de sala de aula, na função específica de magistério, será computado para fins de aposentadoria. Além disso, também nos preocupa a possibilidade de entendimento de que o tempo de licença-saúde, gozado por um professor que eventualmente se adoecer, ele não será computado como tempo especial para fins da aposentadoria do professor, ainda que ele seja servidor público e ainda que incida sobre o seu salário contribuição previdenciária. Bom, dito isso, vamos falar quais são os planos do governo Bolsonaro para todos os jovens que almejam a carreira docente, para todo mundo que está cursando as diversas licenciaturas e o curso de pedagogia. Bom, para todo mundo que ingressar no mercado de trabalho posteriormente à eventual promulgação dessa PEC, passará a ser exigido 2 critérios para a aposentadoria: a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição. Idade mínima de professores e professoras é igualada em 60 anos, um aumento de 5 anos, pelo menos, para as professoras. Isso significa um completo desconhecimento, uma completa desrespeito para com a realidade da jornada dupla, tripla e até quádrupla enfrentada pelas professoras que são mulheres. Além disso, também se eleva o tempo de contribuição e passa-se a exigir 30 anos de tempo de contribuição em função específica de magistério. Ok, mas com 60 anos e 30 anos, qual será o valor da minha aposentadoria?
Aqui nós temos uma grande agravamento da situação dos professores, porque a fórmula de cálculo geral da aposentadoria será aplicada também para eles. Isso significa que a aposentadoria será calculada em 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapasse os 20 anos. Eu só conseguirei 100% de aposentadoria se eu tiver 40 anos de tempo de contribuição na função específica de magistério. Além disso, é importante dizer que essa idade de 60 anos, ela permanece fixa até 2024. Posteriormente a isso, já existe previsão no próprio texto da PEC de um gatilho automático, que permite que a cada 4 anos, se houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira, também se aumente a idade mínima para a aposentadoria. Então, 60 anos é apenas o começo. Interessante que o texto da PEC não prevê a diminuição da idade mínima caso haja diminuição da expectativa de sobrevida. Muito bem, esse é o futuro planejado pelo governo Bolsonaro para todos os jovens que anseiam a carreira do magistério. Mas para quem já está no mercado de trabalho, para quem já está exercendo a função de professor ou de professora, nesse caso, as pessoas entrarão nas regras de transição. Regras de transição que são, no mínimo, draconianas. Para começo de conversa, vamos dizer que os professores servidores públicos que ingressaram antes de 2004 só terão direito à integralidade e à paridade se aposentarem aos 60 anos de idade. Caso venham a se aposentar antes dessa idade mínima, a sua fórmula de cálculo de benefício obedecerá à regra geral, ou seja, 60% mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapasse os 20 anos, conseguindo 100% apenas se houver 40 anos de tempo de contribuição. Bom, tirando os servidores públicos que ingressaram antes de 2004, todo o contingente de professores e professoras vão entrar principalmente nessa regra de transição aqui. Essa regra é única para os professores que são servidores públicos e ela com certeza será a principal regra utilizada para aqueles que atuam na atividade privada. Vamos lá, quais são os requisitos? Primeiro, eu vou exigir uma idade mínima de 51 anos para as mulheres e 56 anos para os homens. Essa idade mínima ela fica fixa nesses valores até 2022. Em 2022, ela já é alterada para 52 e 57 e assim vai subindo sucessivamente até chegar aos 60 anos para ambos os sexos. Bom, que mais? Tempo de contribuição mínimo de 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. Lembrando que são requisitos cumulativos. Portanto, eu tenho que ter tanto a idade mínima quanto o tempo de contribuição mínimo. Não basta atingir um, não basta atingir o outro. É necessário completar os dois. Só que isso não é suficiente, porque na verdade será necessário alcançar uma somatória de pontos, que para as mulheres será de 81 e para os homens começa em 91. Essa somatória sobe 1 ponto por ano a partir já de 2020 e vai chegar em 95 para as mulheres e 100 para os homens. Aqui queremos fazer uma observação. Vejam que se eu somar a idade mínima e os tempos mínimos, eu não chego na somatória de 81 e 91. Na verdade, eu chego na somatória de 76 e 86. O que nos mostra que, na verdade, isso não é uma regra, é uma artimanha de transição do governo Bolsonaro. Porque, em verdade, se eu completar os requisitos mínimos, eu não conseguirei me aposentar. Será necessário pelo menos 5 anos a mais se eu tiver o tempo mínimo, ou será necessário 5 anos a mais na idade se eu tiver o tempo mínimo de contribuição. Ok? Então vejam que a somatória não me permite atingir o tempo mínimo que levará à aposentadoria. E aqui também a situação se agrava porque quando eu conseguir os 81 ou 91 pontos, qual será a fórmula de cálculo da minha aposentadoria? Eu que já estou no mercado de trabalho. Bom, obedecerá às mesmas 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição. Lembrando que sempre se considera a
totalidade das contribuições feitas. Isso significa que se ao longo da vida do professor ou da professora ele teve uma redução de carga horária que impactou no seu salário e ele contribuiu menos em cima daquele salário menor, isso será computado para a fórmula de cálculo e impactará no valor da aposentadoria a ser recebido. Bom, essa é a explanação geral sobre a situação dos professores e das professoras, e aqui cabe uma pergunta. Se a educação pública de qualidade é uma pauta que encontra consenso na população brasileira, por que o governo Bolsonaro quer atacar justamente os maiores responsáveis para que a gente consiga atingir essa meta? Porque o governo Bolsonaro não percebe que os professores que já enfrentam jornadas extensas e intensas de trabalho são uma das categorias que mais adoecem em razão do trabalho, têm condições ultra precarizadas de trabalho e recebem salários ínfimos perto do seu esforço e do trabalho que é exigido deles. Agora eu também vou dificultar o acesso à aposentadoria de maneira que eles permaneçam cada vez mais tempo dentro de sala de aula, cada vez mais tempo sendo exigido deles. E aqui eu queria fazer uma pergunta. Você conseguiria trabalhar durante 30 anos dentro da sala de aula e ainda ter que aguardar no mínimo 60 anos para se aposentar? Eu não. Por isso é necessário que todos nós nos solidarizemos e lutemos juntos para que essa reforma não passe. Estamos juntos, estamos em luta e todos os professores e professoras precisam estar atentos porque a sua dignidade na aposentadoria encontra-se ameaçada.